Estou aqui diretamente de Pernambuco, né? Que tá a bagunça das malas. E faz tempo, né, que eu não apareço aqui. Eu vou gravar esse vídeo aqui porque depois de um bom tempo longe do Brasil, eu retornar para aqui agora tem sido um desafio gigante. E sendo bem sincero, foi um choque muito grande pisar aqui no Brasil novamente, principalmente em Pernambuco. Observar o quanto que aquelas coisas nas quais eu tolerava, eu não tolero mais, como o barulho excessivo, aquela vida corrida, agitada, aquela agonia, sabe? Parece que você está o tempo todo com pressa, sabe? E isso pra mim foi um choque muito grande, ao ponto de eu realmente não ficar bem assim nesses primeiros 2, 3 dias, ficar incomodado com esse sentimento. Perceber que quando eu chegasse na minha antiga casa, no meu antigo lar, eu não me sentiria bem, não me sentiria tão confortável. De olhar para a casa da minha mãe e dizer assim, cara, eu vim daqui, mas eu não pertenço mais a isso aqui. E ao mesmo tempo sentir saudade e sentir culpa por não estar sentindo aquilo que gostaria de sentir por estar ali, sabe? E isso é muito louco, né? Mas e não é sobre as pessoas, não é sobre o lugar, é sobre aquilo que eu tolerava antes e que eu não tolero agora, né? O barulho, os cachorros latindo, aquela agonia, sabe? Isso não é uma coisa que a minha versão atual, ela não quer mais, ela não compactua mais com isso. E aí gera esse sentimento de dissonância de identidade, né? Quando você fica muito tempo fora, se acostuma com aquele estilo de vida, você retorna para cá e você vê que muita coisa não mudou, que a insegurança continua enorme. E esse é um ponto-chave para entender o que eu quero trazer aqui hoje, que quando você pisa no Brasil, você já está com o seu cérebro em hiperalerta. Automaticamente o teu cérebro ele entra em hiperalerta. O que significa isso? Lá fora você não fica o tempo todo pensando se você vai sair com o celular ou não, se você vai tirar a aliança ou não, se você vai vir uma moto e você vai ficar preocupado, se você precisa parar no sinal ou não. Então, você não tem essa preocupação. Então, só isso já te dá tranquilidade para tu conseguir viver bem. E aqui, quando você chega, você está automaticamente em hiperalerta. Porque se passa 2 pessoas na moto, você já fica incomodado. Se você vai sair de um canto para o outro, você tem que tirar a aliança, guardar celular, tirar os relógios, né? E lá eu ando de relógio tranquilo, eu ando com a minha aliança, eu ando com o meu celular. E visitar aqui, estar aqui de volta, me confirmou a decisão que eu tomei. E eu posso dizer que eu não sinto um pingo de saudade daqui. Nem das praias, nem de nada disso, eu não sinto saudade. Mas aqui é tão bom. Realmente é um país lindo, um país incrível. Para mim, o Brasil teria tudo para ser uma das maiores referências do mundo em turismo, em segurança, que o Brasil até é, né, em algumas coisas, como produção de café, o agro no Brasil é muito forte, né? Mas quando se trata de segurança, de insegurança, né, no caso segurança, de educação, de saúde, né, em algumas áreas nós somos referência, né, e eu tiro o chapéu pro Brasil com isso. Mas no geral, cara, esse encontro da minha versão que está sendo construída com o choque da versão que eu deixei aqui, isso é uma coisa que me incomoda bastante. E olhar para as pessoas e ver todas no mesmo lugar, do mesmo jeito, esse hiperalerta o tempo todo, insegurança o tempo inteiro, e imaginar que meu filho podia estar sendo criado aqui agora e eu ficar com medo dele fazer as coisas, como eu fico incomodado quando eu estou aqui. E isso tudo é uma guerra interna, porque no fundo o que você queria era que a sua casa permanecesse sendo a sua casa, e que você pudesse enxergar só as coisas boas que ali tem. Só que a única coisa que um cidadão precisa, né, é o bem comum, que é educação, segurança e saúde. E infelizmente, na maior parte do nosso Brasil, a gente não encontra isso. E lá fora, mesmo com pouco, você encontra isso. E não quero romantizar sair do Brasil, porque não é uma decisão fácil. Lá fora, principalmente na Europa, não é um lugar para você ganhar muito dinheiro. Não é um lugar, infelizmente. Você pode, claro, construir coisas e fazer muita grana, mas a minha situação é uma situação completamente diferente da maioria das pessoas. Eu já fui com uma estrutura muito bem montada para ir para lá.
né? Mas o que eu posso dizer é que não é para romantizar, mas é para trazer uma realidade entre o acesso que um país pobre na Europa te dá e o acesso que um país gigante da América Latina não te fornece, não te permite ter. E eu estou falando do bem comum, da segurança, da saúde, da educação. Isso não existe aqui. Aí você pode falar, mas e o SUS? A primeira coisa, irmão, quando você ganha dinheiro, é fazer um plano de saúde. Não seja hipócrita de, porque... A primeira coisa que você faz quando você tem dinheiro é criar um plano de saúde para tua família. Então o SUS não serve para nada. Porque esse serviço ficava nele. Mas quem já passou por essa transição, como eu já passei, sabe do que eu tô falando. É o primeiro ponto que você pensa, caramba, vou fazer um plano de saúde pra minha família. Então, não vem com a história de SUS. E aí lá fora, cara, você tem seus desafios, tem suas dificuldades, não é fácil. Eu vejo muitos relatos de pessoas que venceram e relatos também de pessoas que desistiram e voltaram pro Brasil. Mas o que eu posso dizer é que, assim, vale cada choro, cada noite, vale cada decisão que você toma sair desse país, porque você viver nesse estímulo hiperalerta, com medo dos seus filhos serem criados aqui, acontecer alguma coisa, essa agonia que é o barulho intenso de som, você vai na praia, é som em todo lugar, você vai estar em casa, é som em todo lugar, você vai para os lugares, é cachorro latindo o tempo todo, ou seja, é um estímulo muito bizarro. Isso você só tem entendimento disso quando você se permite viver uma outra experiência. E a parte boa, para não dizer que eu só falei coisa ruim, é que aqui a gente tem a nossa família, né? E isso aí é impagável, ver os reencontros, né? Ver meu filho reencontrando a sua avó depois de um tempo, ver minha esposa reencontrando sua avó depois de um tempo, isso pra mim é impagável. Mas é isso, faz tempo que eu não venho aqui. Ao longo desde o último vídeo pra cá, eu já viajei mais de 8 países e não fiz nenhum conteúdo, porque eu tava meio paradão, né, e não tava afim de ficar parando, quis curtir mesmo, aproveitar. Mas é isso, valeu, um abraço.